com alegria nos encontramos com você que nos ouve, que nos assiste, hoje com uma presença muito especial, que é a professora Bia Machado, e estamos aqui também com a professora Tiara, professora de teatro do Colégio Unidave, para falar um pouquinho das reflexões no processo formativo de nossos professores que chegaram essa semana. Então, eu gostaria, Bia, que tu nos contasse um pouquinho de ti e nos contasse sobre as pesquisas que tu realizas em educação e que tanto comunicam-se com a nossa intencionalidade, o nosso entendimento de escola. Que legal, que legal. Eu senti mesmo que se comunicam muito aqui na Unidave, nesse processo de formação. Bom, a minha pesquisa, que já dura aí mais de 40 anos, eu fazia faculdade de psicologia e eu comecei a me perguntar sobre outros modos de pensar o ser humano. E, por coincidência, fui tendo contato com outras culturas, e aí comecei a pesquisar de fato. E aí eu fui para a filosofia e fui fazer meu mestrado, meu doutorado, tudo nessa pesquisa. E, basicamente, se centrou nessa ideia de mística. E quando a gente fala a palavra mística, muita gente acha que sabe do que estamos falando, uns confundem com religião, outros confundem com esoterismo, mas tudo são palavras. A ideia é... Hoje eu prefiro usar a expressão mundo encantado, a partir dessa expressão cunhada pelo Max Weber, em que ele diz o mundo se desencantou quando ele está estudando a modernidade. Então, o mundo encantado é todo esse mundo que ainda não se desencantou. Quer dizer, o espaço público medieval, por exemplo, era povoado por anjos, demônios, elfos, gnomos, djinns. Então, ou mitos ou entidades em outras culturas, quer dizer, uma variedade enorme. Uhum. E essa pesquisa levou justamente esse tempo todo, mas sempre com esse olhar. Como que a gente pode pensar a nossa realidade aqui? E fomos chegando a coisas muito técnicas e muito interessantes para construir ferramentas voltadas para uma pedagogia, que a gente pode dizer uma pedagogia encantada, uma pedagogia que busca olhar a interioridade. E, claro, interioridade não no sentido com que nós, ocidentais, modernos, pensamos, não como subjetividade, mas como mundo interno. E aí é um longo caminho. Depois, se vocês quiserem, a gente fala um pouco disso também. Sim, é muito importante quando tu dizes, né, da interioridade, porque, afinal de contas, a escola somos as pessoas que a constituímos nas relações de melhor entender esse mundo e melhor fazer escolhas, ou seja, de nós buscarmos mesmo ser felizes e saudáveis. Então, como tu entendes que estas tuas pesquisas, que esta pedagogia, que este movimento para o interior, ele conversa num momento de formação de professores? Bom, tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, conversa com o próprio professor, ele começando a olhar para isso que a gente chama de interioridade de um jeito novo. A estrutura com que o mundo encantado olha para o mundo interno é a estrutura analógica. Então, eu sou uma montanha, eu sou um rio, neste momento eu estou me sentindo como uma águia, em outro momento eu sou uma borboleta. Todas as realidades que a gente chama de exteriores se transformam em realidades interiores por meio de analogias. Então, aí a gente começa a olhar e falar, nossa, então, tudo que eles estão falando são analogias, que a gente está habituado a ler literalmente. Quando a gente morre, a gente vai para o inferno. Não, isso é uma analogia. Não é uma realidade nesse sentido com que a gente trata a realidade. São construções, são modos da gente procurar recursos dentro da gente.
e recursos para viver nessa vida que a gente vive, recursos para tomar um cafezinho, para tomar uma decisão, para tomar para si uma questão que está lá fora e eu estou precisando tomar para mim, uma responsabilidade. Eu preciso de recurso. E esses recursos estão nas poesias, estão nos contos, estão nos mitos, e sempre foram isso. Não é porque a nossa maneira de pensar, por exemplo, os antigos, é dizer, eles viam um trovão, ficavam com medo, aí falavam, tinha um Deus trovão, como se eles fossem retardados. As pesquisas hoje mostram que o Homo sapiens, desde sempre, é o Homo sapiens. Desde sempre, ele está construindo a sua realidade e está fazendo face às suas dificuldades, das formas mais imaginativas. Quando a gente estuda a diversidade das sociedades que foram criadas, tem muitas crenças que a gente tinha que estão caindo por terra. Eram organizações, algumas totalmente igualitárias, outras cheias de hierarquia. Olha, se eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. É de uma imensa diversidade e é sempre essa ideia, como é que eu posso fazer face às minhas dificuldades. Mas essas que a gente acha que são crenças tolas, na verdade, são modos do meu mundo interno dizer quais são os recursos que eu estou buscando e os recursos que eu estou encontrando. Muitos dos mitos, na verdade, são formas das pessoas se colocarem diante do sofrimento, da adversidade. Não são racionalizações. São operações simbólicas. Como é que você opera? Eu estou me sentindo com muito medo. Como que eu vou operar com esse medo? A nossa sociedade nos diz, bom, se você está com medo, ou você tem um problema, é paranoia, ou então você é uma criança, precisa de proteção, ou então, numa outra sociedade, você vai dizer, você está com medo? Que bicho que é esse medo? Que rio que é esse medo? Porque a palavra medo não quer dizer nada. Que experiência é essa que está acontecendo agora, que é completamente diferente do medo que você teve a semana passada? E a palavra medo não traduz essas experiências. Mas vamos traduzir? Então, conta uma história. Vamos fazer analogias. Aí muda tudo. Bia, te ouvindo falar dessas representações todas, né? A gente queria entender, ou não entender, né? Saber em que momento que chega a arte nesse teu processo como uma das ferramentas de tradução ou de representatividade desse mundo interno, né? E qual a importância dele também quando falta palavra. Tá. Que legal. A arte não é uma ferramenta nesse trabalho, ela é a ferramenta. É como se a gente estivesse dizendo, bom, o ser humano sempre fez arte. A arte é o que o ser humano faz. É como eu gosto de dizer assim, essa palavra arte como uma abstração não existe nas outras culturas. Nem a palavra música existe. Eu adoro lembrar disso. Tudo é som e tudo, qualquer fazer é arte no sentido de que arte não é uma coisa que eu estou levando para o mercado, não é uma coisa para eu me mostrar, para eu me exibir. A arte é uma coisa para eu me conhecer e para eu processar as coisas que me acontecem. No momento em que eu construo um personagem, eu gosto sempre de dizer, imagina uma escola em que as crianças podem fazer teatro como formas delas experimentarem jeitos de ser. Não é uma apresentação que eu vou fazer no final do ano. Eu agora quero ser isso. Como é que eu faço para ser isso? Vamos criar contextos. Uma criança pode pegar uma peça infantil. Tem um conto chamado Pirlim Psiquice, do Guimarães Rosa. É absolutamente uma descrição do que pode ser o mundo encantado. Eles começam a ensaiar uma peça e tem uns meninos que ficam de fora, às vezes tentando... Eles resolvem que vai ser secreto, que ninguém pode saber.
E aí tem uns que ficam tentando escutar, vão inventando outra história. E, na hora que eles vão apresentar, o menino que ia... Bom, é um spoiler, tá, gente? Um spoiler grave, porque esse conto é tão lindo, vale tanto a pena ler. Mas os meninos estão ali no palco, e o menino que tinha que falar o poema teve que ir embora. E o menino que vai falar na frente, ele não sabia o poema, então eles ficam todo mundo parado. E o menino, que era considerado o idiota, o tonto, que tinha um certo retardo mesmo, ele pula na cena e começa a fantasiar. E aí eles começam a encenar e começam a criar ali, naquele momento, a nossa vera história. E ele fala, e era o mil maravilhoso, cada um de nós estava transvivendo. Uma coisa deslumbrante o conto. E que é exatamente essa possibilidade de você dizer, eu não sou uma coisa, eu não sou assim. Eu me conecto com o campo do possível. Isso é o mundo encantado. Como que o campo do possível, ele é prático, ele é técnico, não é devaneio. Eu tenho um sonho lá na frente. Não, sonho é aqui, é o que eu posso. E por que a encenação está presente em todas as culturas, dos mais variados jeitos? E a encenação, junto com dança, junto com música, porque eles são um sonho. Ou eu adoro essa passagem do Shakespeare, que ele fala, nós somos essa matéria da qual os sonhos são feitos. Não é nós gostamos de sonho, nós fazemos sonhos, nós sonhamos. Não, nós somos a matéria. A montanha é feita de uma matéria, o rio é feito de uma matéria, mas os seres humanos são feitos da matéria da qual os sonhos são feitos. Os seres humanos são plásticos. Eles podem ser qualquer outra coisa. Eles podem ser montanha, eles podem ser rio. E aí, no final desse monólogo do Próspero, na peça Tempestade, do Shakespeare, ele termina assim, nós somos essa matéria da qual os sonhos são feitos, e nossa vidinha está repleta de sono. Sim. Então, tem toda uma parte que a gente está dormindo, mas quando a gente sonha, a gente acorda, a gente vira real. Isso é um mundo encantado. E isso fala para nós da importância, né, Bia? Nos toca agora pensando a importância das histórias. Nossa. De contar histórias, de elaborar a sua própria história, de conectar-se com as histórias neste ambiente escolar. É isso? Em que medida? Como que tu vês isso? Nossa, eles mesmos dizem, os contos são a nossa transmissão. Há muitas coisas que só podem ser transmitidas por meio dos contos, e que é justamente esse mundo interno, esse mapeamento. Você escuta um conto e, a cada vez, esse conto te traz uma coisa diferente. Às vezes, uma criança está ali apertada com alguma coisa, e ela vai se habituando. Eu tenho que reagir assim, porque da última vez que eu reagi assim, deu certo. Então, ela começa a repetir. Enfim, eu estou falando uma coisa bem sim. grosseira, por alto. Né? Uhum. Na hora que ela começa a se familiarizar com os contos e escutar os contos, o mundo vai se ampliando. Mas, porque não são contos morais. São contos muito sofisticados, que têm, muitas vezes, soluções totalmente inesperadas, que te surpreendem, que saem do bem e do mal, que saem do posso, não posso. Do tem que. Sai do tem que, né? Eu gosto de brincar. A filosofia japonesa do tem que, né? Tem que isso, tem que aquilo. Não tem. Qual é a solução agora? E os contos, como eles trazem coisas totalmente surpreendentes, eles têm encaixes que não são lógicos, que não têm explicação, que muitas vezes são absurdos. Ou então tem a varinha de condão.
A gente diz, que coisa mais infantil, querer resolver as coisas por meio de mágica. Não. Ninguém no mundo encantado quer resolver as coisas por meio de mágica. É que, no mundo interno, você precisa descrever o que é isso. Que, uma certa hora, eu estava ali, muito chateada, estava experimentando uma coisa muito difícil. E aí, alguma coisa me aconteceu, eu lembrei de alguma coisa, eu fiz algum movimento, ou qualquer coisa. E o meu estado mudou completamente. Como é que eu descrevo uma coisa que muda completamente? Uma possibilidade usei um anel mágico, usei um espelho que fez isso. Os contos estão falando dessa mobilidade do mundo interno e estão usando analogias, metáforas. Varinha de condão é uma metáfora da nossa capacidade de mudança. Ninguém acha que, literalmente, alguém acreditava que precisava de uma varinha. É que a gente tem essa mentalidade literalista, então a gente entende que eles tinham crenças e superstições. Alguns tinham mesmo. Mas, no campo da mística, não é disso que se trata. Mística é um conhecimento sobre o ser humano. Ou seja, milhões de conhecimentos sobre milhões de seres humanos. Sim. E te ouvindo, né, Protiara, assim, como a gente fala na escola e a gente se reconhece como comunidade. E estar em comunidade, nesse momento, te ouvindo, nos faz pensar, então, estarmos em comunidade neste ambiente escolar seria olharmos-nos como pessoas, antes de mais nada? O estudante é uma pessoa, o professor é uma pessoa. Que questão fundamental, né? O mundo desencantado, como ele criou a noção de indivíduo, e indivíduo tem a sua história pessoal, que está separada de todos os outros, para nós essa ideia é muito difícil. Então, a gente tem o indivíduo e tem o coletivo, que é uma coleção de indivíduos. E, muitas vezes, a gente diz, vamos tomar uma decisão, vamos fazer uma assembleia para tomar uma decisão, e vem alguém e diz assim, gente, mas eu estou com um problema. E a nossa tendência é dizer, bom, o problema é seu, nós estamos aqui fazendo uma coisa séria, importante, temos que tomar uma decisão. Você vire-se com o seu problema. Eu estou exagerando, né? Mas é como se houvesse sempre uma oposição entre a minha realidade individual e aquilo que é do coletivo. Aí vem todas aquelas racionalizações da moral. A sua liberdade vai até onde começa. Enfim, são ideias abstratas. No mundo encantado, em primeiro lugar, a pessoa se define como tendo várias instâncias e várias dimensões. E a pessoa é a comunidade, a pessoa é o planeta, a pessoa é o universo. Eu gosto de citar essa frase do Walter Benjamin, que sempre vem a calhar. O homem moderno vive na cidade, o homem antigo vivia no universo. Então, essa ideia de natureza, não existe essa coisa. Os homens, a cultura e a natureza, outra coisa. A natureza, a cultura, os homens, tudo isso são conversas, são trânsitos. Então, tudo o que acontece faz parte da pessoa. Então, existe essa ideia da alma do mundo. Por exemplo, essa é uma metáfora. Da pessoa, desculpa te cortando, né? Mas da pessoa que passa a estar em uma experiência. Vamos por partes. Por partes. Porque essa ideia da alma do mundo, ela é doida, gente, para nós. Mas é muito simples para eles. É assim. Eu estava com inveja. Eu estou aqui andando na floresta e esse caçador aqui é muito lindo e ele se apaixonou por aquela menina e eu estou com inveja porque eu queria que ele se apaixonasse por mim. E eu estou ali, aí eu vou, converso com a planta, converso com a árvore, sonho, converso com o pajé, faço um trabalho comigo. Tem um certo momento em que eu saí da inveja e fiz uma alquimia interior e passei a olhar para aqueles dois com admiração.
e com o desejo de que eles sejam felizes. Isso não é uma racionalização, isso não é uma coisa mental, é uma trajetória interior que eu fiz. Aí, o que se diz? A alma do mundo aprendeu alguma coisa. A humanidade aprendeu alguma coisa na hora que eu aprendi alguma coisa útil para mim. Tudo que eu consigo aprender e me desenvolver faz parte da evolução da humanidade. Eu estou contribuindo com a humanidade com o meu desenvolvimento. Veja como isso nos tira completamente do lugar de indivíduo. Completamente. E como que é fundamental. Tudo que eles estão fazendo para eles mesmos, eles sabem que eles estão fazendo para a humanidade. Sim. E aí, quando a professora Tiara traz a experiência como este lugar, como este fazer, eu já digo até um lugar, porque por vezes a gente se vê ali, né? Ali, na circunstância, na relação, enfim. Porque nós temos o entendimento de que nos nossos encontros, e a gente por vezes chama assim, né, para poder trazer esse significado de que as aulas são momentos de aprendizagem. Uhum. E que para esses momentos de aprendizagens, nós, os adultos, nós planejamos a aula, nós temos estratégias de ensino. Claro. Né? Porque é esse o lugar escolar. Uhum. Mas a importância da estratégia que promova uma experiência, que permita esse lugar para o estudante, mas com o professor junto. Porque então agora eu fico me perguntando se são as pessoas, é todo mundo junto nessa experiência. Todo mundo junto. É isso. E que existem outras pessoas para além dessa experiência, né? Porque uma coisa é eu propor uma experiência do lugar de uma expectativa da minha pessoa, né? Então, outra coisa é eu também ampliar esse olhar em relação às pessoas que estarão comigo nessa experiência também enquanto pessoa, né? Nossa. Sim. Que aí eu acho que é o máximo, porque a gente já vinha estudando essa questão da palavra experiência com Dio e outros autores, né? E aí agora a gente se depara, através da faculdade do conhecimento, com outro tipo de intermeio aí de experiência, quando a Sandra traz aquele exemplo da máscara, né? Esse caminho de processo, a arte como processo. Então, é diferente agora pensar uma experiência enquanto pessoa, encontrando pessoas que também detêm essas experiências, né? Eles também estão representando uma experiência naquele momento, enfim. Pode falar um pouco disso. Cada pessoa é um universo. Isso. Né? Ai, que legal, então eu sou um grande universo. Agora, peraí, o outro também é um grande universo. Isso. Então, você está diante de... tem umas imagens bonitas que eles usam para falar... você tem o crepúsculo. É esse momento em que você não sabe direito se já é noite, se ainda é dia, não sabe se está na hora de acender o farol do carro. Então, é o lusco-fusco, eles chamam de o mundo intermediário. E eles dizem, esse mundo é exatamente o que é o outro. Porque o que é o outro? O outro é um crepúsculo. É alguém que você conhece e não conhece. É alguém que você vê. Eu estou te vendo, Sandra, estou te vendo, Tiara, mas eu não sei o que está acontecendo dentro de vocês. Então, vocês são visíveis e invisíveis. O outro é esse lugar dos opostos, do encontro dos opostos. Então, é por isso que o outro é um mistério. E a maneira pela qual você conhece o outro é por meio de uma faculdade de conhecimento que se chama faculdade da imaginação. Porque o outro é aquele que você inventa. Isso é muito difícil de entender para nós, porque para nós inventar é fazer uma fantasia. Eu vou chutar, vou fazer qualquer coisa que não tem nada que ver. Não. Esse outro, ele é um mistério. Então, ele toma uma forma para mim agora. Isso quer dizer que eu estou imaginando esse outro. Então, eu conheço esse outro por meio dessa forma que ele tomou aqui dentro. E eu mostro para ele, com o meu olhar, com todo o meu corpo, com a minha presença, com as minhas metáforas, eu mostro para ele que forma que entrou aqui. E ele vê
E aí ele mostra o que ele vê. E aí faz um jogo de forma que um místico do século XIII, que nasceu na Espanha moura, um místico da tradição sufi, que é uma tradição do Islã. Não é que ela é do Islã, ela nasceu no Islã, mas nenhuma mística está presa a nenhuma. E ele diz, então, quando você olha para o outro, o que você vê é o Senhor do outro. Isto é, o aspecto, é um nome de Deus que você vê, é um aspecto divino. Mas é que toda essa linguagem que para nós soa como religiosa, não é religiosa, ele está dizendo, você vê uma qualidade essencial. E aí ela toma forma. Então, é por isso que você conhece o outro por meio da faculdade da imaginação. Meninas, porque assim, a forma que toma quando nós nos encontramos nesse espaço de diálogo, de troca, e como a gente vinha dizendo aí nos encontros entre ontem e hoje, do cutuco e da coceira das ideias. Nossa, que maravilha, eu adorei o que você falou de cutucar. Eu quero dizer, assim, que nesse momento eu me sinto muito, muito cutucada e com isso pessoas que também nos ouvem, que também nos acompanham, é um estado de encantamento. E que esse estado poderia nos manter aqui por muito tempo, mas são assuntos que precisam ficar ali cutucados. E precisa deixar, dormitar. Precisa respirar. Precisa esquecer, muito importante esquecer. Precisa dar às ideias novas coceiras. Exato. Isso. E precisa deixar para que isso se transforme em proteína própria. Isso. Para não ficar lá fora. Vamos deixar. Exato. Vamos nutrir. Vamos para nutrir. Então, assim, professora a gente falou Bia... muita coisa. Muita? Nossa Senhora. Nossa, eu quero dizer que está no físico, né? Está no físico, está nesse processo de síntese proteica aí. Então, te dizer assim, da alegria e do encantamento desses momentos de troca, de possibilidades, de oportunidades que nos permitem e que trazem sentido, novos sentidos para versos. E aí a gente traz o Manuel de Barros, porque são versos que nos direcionam, que nos acompanham, e que esses momentos contigo trouxeram novos sentidos para aquela imaginação que o Manuel de Barros vai nos dizer, que ela nos permitirá transver o que os olhos e as mãos veem, o que a memória revê. Mas essa imaginação que está em nós, que é e que pode, né, uma capacidade que a gente tem e que a gente precisa lapidar, a gente precisa lixar, alongar, né? Sentir esse músculo, né? Para poder respirar diferente. Então, nós queremos te agradecer, queremos convidar a todas e a todos que procurem a professora Bia lá nas suas redes, inclusive se tu quiseres deixá-las, indicá-las nesse momento, né? No momento é só Instagram, biamachado.eduque. Ok. Muitas histórias naquele Instagram. Muitas histórias. Muitos nadas. Muitos também, nadas, né? exatamente. Isso. E dizer que nós possamos daqui a pouco estar juntas fisicamente, porque na interlocução dos encontros e com essa possibilidade remota, nós não nos separaremos mais. Como dizem os sufis, numa fala totalmente simbólica, não religiosa, Inshallah. Que assim seja daqui para diante, Deus queira. né? A gente acredita nisso. Né? Sim. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, dessa troca incrível com vocês e com os professores. Muito rico, muito nutritivo. Muito obrigada. Então, agradecemos a todas e a todos que virem ou que já estejam conosco e que virem a nos ver e ouvir
Não deixem de acompanhar o Colégio Nidave, a professora Bia e de estar conosco. Somos e estamos numa instituição comunitária e, portanto, com a comunidade. Muito obrigada.